Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! E agradecemos já a participação e a vinda aqui na nossa discussão. Eu já dizia, deputado Tadeu Venere, que na sexta-feira, não é, sobre o chamamento do senhor e a condução do senhor na Assembleia Legislativa do Paraná, já houve uma discussão onde, não é, os professores, o professor Geraldo Balduino, da Universidade Federal, não é, do Paraná, e a professora Mônica já estavam lá, e o professor Paixão também já estava lá, e nós estamos aqui alargando, aprofundando, não é, a discussão acerca desse projeto absurdo que é, não é, as escolas, não é, a proposição das escolas cívico-militares, e nós estamos chamando aqui hoje, não é, de militarização das escolas, e somos, pelo menos por enquanto, as falas, não é, são profundamente contra esse projeto que é absurdo, pelo menos para nós que somos educadores e tratamos a educação, não é, com mais cuidado e com muito mais responsabilidade, que me parece, não é, do que os próprios deputados, seus companheiros, não é, de assembleia, e do próprio governo, que propõe, de uma hora para outra, não é, esse projeto, e pede ainda a urgência, não é, como se a educação fosse tratada dessa maneira. E eu dizia já logo no começo, sobre o desconhecimento quase que total da sociedade paranaense do que realmente isso significa. Então, o objetivo é um pouco esse. Queria, não é, ouvir o senhor aí sobre o que pensa, não é, acerca do projeto e o que estamos discutindo já desde sexta-feira. Boa noite, obrigado, Bernardo. Eu fico até meio constrangido, porque, primeiro, um debate que vocês fazem com muita qualidade, coisa que na Assembleia Legislativa não acontece. E quando o Bernardo me chama de senhor e deputado, eu fico mais ainda, poxa vida, será que é comigo mesmo que ele está falando? Mas nós estamos entre companheiros aqui, né? Na Assembleia não, mas aqui nós estamos entre companheiros. E eu agradeço a oportunidade, eu queria só fazer duas reflexões muito rápidas, né? Até porque eu peço desculpas, mas o que significou EAD na vida de todo mundo, e é um massacre, né, que está acontecendo, mas é um massacre pensado de uma forma muito organizada. E eu acho que os projetos que nós estamos recebendo nesse período, eu creio que requerem duas considerações, pelo menos. A primeira, que a Assembleia Legislativa está fechada. Nós não temos a Assembleia Legislativa funcionando, nós temos a Assembleia Legislativa fazendo sessões, o que é completamente diferente. A Assembleia Legislativa está fechada para o povo. A Assembleia Legislativa não recebe, os seus deputados não recebem nenhum tipo de pressão popular e sequer ouve, quando não lhes é conveniente, a população naquilo que ela questiona. Então, hoje nós temos as assembleias no Brasil inteiro, as câmaras de vereadores e o Senado e Câmara Federal fechados. Nós estamos, desde março, funcionando artificialmente. Eu diria que nós estamos talvez numa forma ilusória de democracia representativa, porque ela não representa absolutamente nada. Ela representa, talvez, o governo, que tem conseguido aprovar tudo aquilo que não aprovaria em tempo normal, em regime normal, inclusive, porque nós vivemos uma permanente comissão geral, que foi aquela derrotada em 2015, do dia 10 de fevereiro de 2015, quando os servidores públicos entraram no espaço da Assembleia Legislativa, questionando aquela aprovação que depois aconteceu em 29 de abril. Então, essa é a primeira constatação. Nós estamos vivendo um período de exceção dentro dos parlamentos. Um período de exceção que vai acontecendo aos poucos e vai talvez nos normalizando diante disso, como está nos normalizando a situação de 130, 40, 50, 200 mil mortos, 1 milhão de mortos, já não faz, para nós, quando eu falo nós, não individualizando ninguém, mas para o conjunto da população, já não atinge. As pessoas que choraram quando viram a fila de caixões na Itália, ou as músicas da França, ou Portugal, hoje dão risada e acham que a vida é assim mesmo, e o risco tem que correr o risco, e acabou. Nós fomos desconstruídos não só pelo presidente, mas por um conjunto de propostas que desconstroem direitos, e inclusive o direito de saúde e o direito de você ter a proteção da sua vida. E nesse contexto que os projetos estão vindo.
Nesse contexto está destruindo o Pantanal, nesse contexto está destruindo a Amazônia, nesse contexto se faz reforma trabalhista, você fará, se houver acordo entre eles, fará a reforma tributária. É nesse contexto que você retira os direitos, como a Lei Mansueto, que diz que só em 2021, ou a partir de 2022, você poderá pensar em repor servidores públicos, em repor direitos que estão sendo retirados agora. E na Assembleia Legislativa, o que me preocupa, Bernardo, e Paixão, Geraldo, a Mônica, a Cátia, pessoas que sabem melhor do que eu essa temática social, mas o que me preocupa com essa, de certa forma, normalização ou essa aceitação desse processo, como nós, enquanto sociedade, aceitamos que jovens negros de periferia estudem em escolas precárias e morram nessas escolas precárias, e achamos que ainda bem que os nossos filhos não estão lá, porque são escolas dominadas pelo tráfico. Isso é uma coisa gravíssima, porque aquilo que não queremos para os nossos, não deveríamos querer para os outros. E se nós não queremos, nós fazemos alguma coisa para impedir, mas nós não conseguimos fazer isso nesses 10, 15, 20 anos. É que, nesse processo todo, o que está se normalizando é um ataque sistemático do governo do Estado do Paraná, do governo Ratinho, que não é Ratinho, né, Carlos Massa Júnior, porque o Ratinho é um prenome carinhoso. A população absorve o Ratinho como uma pessoa da família, uma pessoa carinhosa, é um Ratinho, como é um Beto, né? São coisas que a gente não percebe como ele tem uma simbologia. Se fosse Rato Júnior, teria um conteúdo muito diferente de Ratinho. Mas é um Ratinho, é bonzinho, é amigo, e não é. O governo do Carlos Massa é um governo que está sendo administrado pelo G7, pelo grupo das 7 grandes corporações empresariais do Paraná, ou que associa as empresariais do Paraná, Federação das Indústrias, do Comércio, Transporte, Federação da Agricultura, como no Brasil a FIEP e outras federações estão fazendo isso também, Fiesp, perdão. Então, acho que nós estamos diante de uma situação muito mais grave do que parece. O colégio, que não é colégio, eu diria que mais parece um sense, mas as escolas que eles chamam de cívico, porque o cívico também tem uma chamada no imaginário da população que não dá para ser contra algo que é cívico. Como que eu posso ser contra o civismo, que é o amor à pátria, essas coisas todas? Eu não sou um pária nesse país, eu tenho que gostar desse país. O patriotismo, este patriotismo que eles falam é a negação de direitos. E o que está em curso é um projeto muitíssimo mais elaborado do que você colocar 4 policiais militares dentro de uma escola, militares da reserva dentro de uma escola, além de, eu diria que a quebra disso, o subproduto é uma grande barganha eleitoral, onde os deputados estão todos os dias dizendo que precisam levar 2, 3, 4 escolas para as suas bases. A liberação de 800 policiais também é um subproduto disso, porque eu vou ter 800 cabos eleitorais pagos pelo Estado. As crianças com uniformes e os seus pais também terão subprodutos, inclusive eleitorais, porque eu não levo um trator, mas eu levo uma escola cívico-militar, que eu não levo. Eu só transformo. Como o sistema de você tirar da delegacia os presos da carceragem, como preso de carceragem, e colocar como preso de penitenciária, mas continuam na mesma situação. Então, talvez o nosso grande questionamento hoje seja encontrarmos forma de resistir. O que está em curso é um processo de militarização, eu ouvi o professor falando, que não é militarização do ensino. Desculpe a minha opinião, eu tenho lido um pouco a respeito disso, mas é militarização da sociedade. Se nós pensarmos que nós podemos ter até 60, 70, 100 mil crianças e adolescentes com um conteúdo militar diário durante 4 ou 7 ou 8 anos, com os seus pais, com os seus vizinhos, com os seus amigos, nós podemos imaginar o que significa isso para você fazer um processo de construção naquilo que vocês, muito melhor do que eu, conhecem, naquilo que o Gramsci coloca como você fazer a disputa dentro de um processo cultural, dentro de um processo ideológico. E talvez seja essa a nossa maior tarefa nesse momento. Desconstruir, nós sabemos que nós fizemos algo que é simbólico, hoje nós apresentamos uma alternativa ao Estado, que é a escola democrática, a escola cidadã, que tem todos os preceitos da escola pública, mas com a estrutura que a escola pública tem.
coloquem todos esses elementos que você tem nos colégios da Polícia Militar, ou no Colégio Militar, ou mesmo no Colégio Estadual, que é um colégio que tem mais estrutura que os demais, nos colégios de periferia, que pela escolha, tanto pode ser em Curitiba, quanto pode ser em Capitão Leandro das Marques. Ninguém sabe qual vai ser o critério, são cidades com mais de 10 mil habitantes. Qualquer cidade com mais de 10 mil habitantes, com 2 colégios, pode requerer que tenha um desses colégios. Então, nós poderíamos ter 200, 400, 600 colégios. Né? E talvez seja esse o sentido que está sendo votado hoje, e os deputados nem entendem, porque na maioria não leu o projeto, é você militarizar a sociedade. E aí, só para encerrar, Bernardo, que eu quero só ponderar uma coisa que eles vêm dizendo há 30 anos, nos Estados Unidos, há 30 anos pelo menos, e aqui no Brasil, desde 2007, 2006, aliás, desde que o ex-presidente Lula, no seu segundo ano de mandato, né, quando começou o mensalão, e depois, na sequência, nos anos subsequentes de governo, não porque fosse do governo do PT, mas porque era um governo que tinha um olhar mínimo para as pessoas mais pobres. Se fosse qualquer partido, trataria, se fosse partido XYZ que fizesse as mesmas coisas, teria tratado de uma forma. O que se faz hoje é um debate aberto, que no mundo todo tem criado um vulto muito grande, que é o combate ao marxismo cultural, que eles chamam de marxismo cultural, e que eles entendem que o aparelho ideológico do Estado, o aparelho ideológico composto pelas escolas, ou pelo ensino e pela parte cultural, é que tem que ser derrotado. É por isso que você trabalha com a privatização do Estado neste conceito. A privatização do Estado não é apenas uma exigência de setores que querem um nicho, né, na economia. É um setor ideologicamente, uma razoável capacidade de reproduzir ideias, um inimigo a ser derrotado. E talvez isso aí seja uma tarefa que a gente tenha para os próximos anos ou próximas décadas. Então, não vamos ter pressa. A pressa é necessária, né? Mas não mais do que a nossa esperança. Nós vamos ter que derrotar isso com muita convicção, com muita paciência, né? E como alguém colocou aqui, os militares governam o país desde o golpe. Eu acho que os militares governam o país desde 1808 com a Guarda Imperial, quando o João VI instituiu a Guarda. E dali para frente eles não saíram mais. Então, é um pouco isso, obrigado. E acho que a gente vai acompanhar esse processo. Não encerra com a votação na quarta-feira, né? Terça-feira eles votam, eles vão votar, eles vão aprovar, óbvio, eles têm a maioria. O governador vai sancionar, vai haver um leilão de cidades, de deputados, de escolas, para que saiam as escolas, os pais vão aceitar, né? E a nós cabe dizer o que significa isso. Vai haver, com certeza, um processo de desconstrução, inclusive, dessas crianças, e nós temos que levar o contraponto. Acho que o contraponto para nós é a esperança. A esperança é que é possível fazer tudo isso dentro de uma sociedade democrática. Não precisamos de autoritarismo para fazer educação. A educação não se educa na pancada, né? Se fosse assim, os presídios não teriam tráfico, não teriam violência, não teriam telefone celular, teriam disciplina, porque o que mais tem lá é polícia. Teriam disciplina, teriam ordem, e as pessoas saíram dali como excelentes cidadãos. Não é isso. Quanto mais tempo preso, mais próximo do crime. Obrigado, Bernardo. E desculpe ter atravessado aqui, Mônica, mas a gente está aí nessa peleia todos os dias. E conversar aqui é um respiro, pelo menos, no meio daquela confusão toda lá. Valeu. Obrigado, Tadeu. Obrigado. O Márcio, né, o presidente do Núcleo Sindical de Londrina, não é, ironicamente, falou assim, mas por que escola militar? Nós estamos em guerra, não é? Talvez seja exatamente essa guerra cultural mesmo, né? E que, assim, erroneamente ou equivocadamente, quer dizer, se estivéssemos nessa guerra tão ideológica, nós não teríamos, né, Tadeu, 6 deputados votando pela democracia na escola, pela continuidade, não é, do modelo atual, não é, de escola que nós temos, e não pela militarização, não é? Nós temos, não é, poucos representantes aí numa sociedade, eu diria, bastante adoecida do ponto de vista, não é, das escolhas dos representantes, porque é tão falso essa premissa, não é, de que, não é, o marxismo cultural dominou tudo e é hegemônico, que nós temos, não é, meia dúzia de representantes
na Câmara, não é, estadual, e aí dominado também, não é, no nível federal, politicamente. Então é muito falso, não é? Mas ainda querem, não é, ascender sobre, não é, o pouco que não é que nós representamos e temos representantes, ainda querem ascender. Então, muito obrigado, Tadeu, aí pela participação. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem!